Toda travessia começa com um passo. E se você está aqui, talvez já tenha dado muitos. Eu sou Mariana, psicoterapeuta perinatal, mãe imigrante e criadora da Imigra Mama. E esse é o Histórias de Travessia, um espaço seguro para falar sobre gestar e maternar, longe do lugar onde tudo começou. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vinda ao Histórias de Travessia. Esse é um espaço para acolher histórias que atravessam a gestação e a maternidade imigrante com suas dores e descobertas. Há dores que não aparecem em exames, não recebem diagnósticos e muitas vezes sequer são reconhecidas. São dores silenciosas, mas que nos atravessam fundo. Hoje, vamos falar de uma delas, o medo de não conseguir se comunicar, medo de não ser entendida, medo de não dar conta de ensinar a própria língua ao filho que está por vir. E para começar essa travessia juntas, eu quero lembrar que esse é um espaço também seu. Se você tem uma história que deseja compartilhar, seja de dor, de força ou de descoberta, escreve para mim no cartas@imigramama.com. A sua carta pode ajudar muitas outras mulheres a se sentirem vistas e acolhidas. O anonimato é sempre respeitado, mas a verdade da sua vivência é a força que sustenta esse podcast. Hoje, vamos ouvir uma carta anônima, uma história real que nos leva a refletir sobre como pequenas palavras podem abrir grandes abismos dentro de nós. Então, vamos para a leitura da carta. Estava vivendo minha primeira gestação e o medo de não conseguir me comunicar com meu filho no futuro começou a me dominar. Eu havia me mudado para o país há cerca de 1 ano e meio. Conseguia ler e escrever no idioma, mas a minha comunicação era um desastre. Decidi voltar a estudar e me matriculei em um curso técnico. Na sala, eu era a única estrangeira. Sentia-me cuidada lá. Todos se preocupavam se eu estava entendendo a matéria, se precisava de ajuda, se precisava que a fala fosse mais lenta. Até que começamos o estágio, já no primeiro período. O estágio era na própria escola, acompanhado por professores. O termo já estava terminando e eu estava confiante, até que em um dia de estágio tive dúvidas. Me voltei para uma das professoras e questionei se o que estava fazendo estava correto. A professora então me disse: "Não entendo uma palavra do que você fala." Me deu as costas e saiu andando. Um abismo se abriu na minha frente. Tinha vontade de chorar, de sair correndo. Comecei a me questionar sobre minha capacidade, sobre o que estava fazendo lá. Acredito que as oscilações hormonais também não estavam a meu favor naquele momento. Haviam mais 2 semanas de aula e eu chorava cada manhã antes de ir para a escola. Meu brilho se apagou. Após as férias, não retornei ao curso. Essa carta é anônima, mas poderia ter sido escrita por muitas de nós. Porque o que ela nos mostra não é apenas uma dificuldade com a língua. É sobre a ferida aberta quando não somos vistas. Quando a nossa voz é tratada como barulho,
e não como palavra. Na gestação, essa dor fica ainda maior. O corpo já fala outra língua, cheia de transformações, medos e sensações. E quando o mundo ao redor também não nos entende, nasce dentro de nós uma pergunta cruel. Será que vou conseguir me comunicar com meu filho? Quero dizer a você que me escreveu essa carta e a todas que se reconhecem aqui. Sua dor é legítima. É compreensível que aquela frase tenha se transformado em um peso enorme, porque ela não foi apenas uma observação sobre linguagem, foi uma desautorização da sua presença. Foi como se naquele instante, tudo que você carregava, sua história, sua coragem de recomeçar, seu esforço em aprender, tivesse sido apagado com um único gesto de descaso. E é por isso que doeu tanto. Porque não foi sobre não entender uma palavra. Foi sobre não enxergar uma pessoa, uma mulher grávida, estrangeira, tentando se adaptar, tentando criar caminhos para que seu bebê tivesse uma mãe presente e confiante. A você que escreveu essa carta, quero lembrar: sua escolha de parar o curso não é sinal de fraqueza, é sinal de proteção. Você cuidou de si quando percebeu que aquele ambiente já não era seguro. Você reconheceu seus limites e decidiu recuar para preservar seu brilho. Isso também é força. E a você que ouve agora e se identifica, a sua voz não precisa de tradução para ser digna. Mesmo quando tropeça, mesmo quando soa diferente, mesmo quando alguém se recusa a escutá-la, ela carrega uma história que só você pode contar. E essa história vale ser dita, mesmo que em pausas, em lágrimas ou em silêncio que pede acolhimento. Você não está sozinha. A língua do afeto, a língua do cuidado, a língua do amor, essas você já fala. E é nelas que seu bebê vai aprender a confiar primeiro. E a partir deste lugar de dor e força, quero te convidar a ampliar o olhar. Porque essa cena não fala só de você. Ela fala de muitas de nós. Essa angústia não é só sobre idioma, é sobre pertencimento, sobre se sentir capaz de ensinar, de transmitir histórias, de oferecer um ninho de palavras e afetos. Quando alguém nos deslegitima, ainda que numa frase rápida, o que ecoa é um silêncio pesado, aquele que nos faz duvidar de nós mesmas. Essas são as violências invisíveis da maternidade imigrante. Não estão nas manchetes, não viram estatísticas, mas corroem nossa autoestima e nosso brilho. São microagressões, exclusões sutis, olhares que diminuem, e somadas, elas podem nos afastar de sonhos, como aconteceu com a autora dessa carta. Quero te convidar a ampliar a lente. A cena da professora que vira as costas é um ponto de partida, mas não é o destino. A partir dela, abrimos 3 camadas de compreensão e cuidado. O que acontece dentro, as emoções e pensamentos. O que acontece entre as relações e contextos. E o que acontece ao redor, os sistemas e culturas. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Então, o que acontece dentro é quando a mente vira a tradutora do medo. A mente, tentando nos proteger, traduz um episódio
em uma narrativa inteira. Se ela não me entendeu, ninguém vai me entender. Se ninguém me entende, nem meu filho vai. Esse salto é humano, especialmente na gestação, quando tudo está mais sensível. O que acontece entre são as microagressões e o efeito do não lugar. O comentário Não entendo uma palavra do que você não fala. é neutro. É uma microagressão que comunica. Você não pertence. Em contextos educativos e de saúde, isso pesa 2 vezes. Na gestação, pesa 3. Quando vivemos microagressões repetidas, o corpo aprende a se defender. Tensão na mandíbula, peito apertado, olhar para baixo, vontade de sumir. Por isso, o cuidado passa também pelo corpo, para que a experiência não fique aprisionada nele. E por fim, o que acontece ao redor, o contexto, o idioma, a identidade. A língua é um território e você está aprendendo a morar nele. Não é só gramática, é afeto, é música, é história. Comunicação na maternidade imigrante não é prova oral, é vínculo. Seu bebê aprende primeiro a língua do seu corpo, o ritmo da sua respiração, o balanço do seu passo, a cadência da sua voz. E só depois ele vai aprender as palavras. Eu quero te convidar a mentalmente voltar ao corredor da escola. Em vez de congelar a cena, experimente reescrevê-la para dentro de você. Não para negar o que houve, mas para recuperar o seu protagonismo. Veja a professora se afastando. Traga para perto a imagem de alguém que te acolhe. Pode ser alguém da sua infância, sua mãe, um parente querido, uma amiga, ou mesmo uma imagem interna. Essa presença caminha até você e diz devagar: Eu te ouço. Sinta o corpo responder. Sutilmente, os ombros descem. O queixo se solta. Leve essa resposta para o presente. Agora, você é a pessoa que diz para si mesma: Eu me ouço. Quando você se escuta, algo muda. O silêncio pesado deixa de ser sentença e passa a ser espaço. Espaço para respirar, para se reconhecer, para nomear a dor sem deixar que ela dite quem você é. As palavras podem falhar, podem ser interrompidas, podem ser mal interpretadas. Mas o vínculo que você constrói com seu bebê nasce primeiro da presença. E essa ninguém pode traduzir por você. Seu bebê vai aprender a língua das suas palavras, mas também da sua presença, do seu corpo, do seu olhar e, acima de tudo, da sua verdade. Você não precisa se encaixar em pronúncias perfeitas para ser compreendida. Seu bebê vai aprender primeiro a língua do amor. E essa você já fala fluentemente. Se hoje você carrega cicatrizes de não ter sido ouvida, lembre-se, você não está sozinha. Há muitas de nós aprendendo, dia após dia, a transformar microagressões em microresistências. E o silêncio
em território fértil, que você possa seguir se dizendo em voz baixa ou alta, em português ou em qualquer língua. Eu me ouço, eu me reconheço, eu me pertenço. Hoje, caminhamos juntas por um tema delicado: o medo de não sermos entendidas. Esse medo pode nos paralisar, mas também pode nos ensinar sobre o poder de nomear, de resistir e de florescer. Você não está sozinha nessa travessia. E se essa carta tocou você, lembre-se, esse espaço também é seu. Se quiser compartilhar sua travessia comigo, escreve para cartas@imigramama.com. Envie sua história. Sua identidade pode ser mantida anônima e sua vivência pode ser transformada em palavra viva, em escuta, em pertencimento. Cada relato é um farol para outras mulheres que se sentem perdidas. Toda semana tem um novo episódio, então já segue o podcast. E se esse episódio fez sentido para você, compartilhe com outra mãe imigrante, no Instagram, no WhatsApp, aonde for. Assim, construímos juntas uma rede de apoio que atravessa fronteiras. Se quiser continuar essa conversa, me encontre no Instagram, @imigramama. Obrigada por estar aqui. Obrigada por confiar. Você não está sozinha. Até a próxima travessia e lembre-se, sua voz tem lugar aqui. Esse episódio usou como base a carta real de uma ouvinte. Todas as reflexões foram elaboradas com base em princípios da psicologia e experiência clínica com gestantes brasileiras no exterior.